Salve meu truta, seja bem-vindo aí a mais uma aula do Cão Pastor e hoje vamos seguir naquela linha lá da ressaca. Primeira aula eu disse o que acontece com o seu corpo quando você está de ressaca, né? Quando você bebe muito. Hoje eu vou te explicar como curar a ressaca. Mas para começar eu já vou quebrar um mito muito grande. Não tem como curar a ressaca, garotinho. Ressaca não é uma doença. Ressaca é uma condição que você mesmo provocou no seu próprio corpo. Então você tem que bancar ela, entendeu? Não tem como curar. Tem como você melhorar um pouco os sintomas, melhorar um pouco o mal-estar, mas curar só se você não beber, né? E o carnaval tá chegando e eu sei como é que é a vida aí do brasileiro no carnaval. O brasileiro é descontrolado, mano. Nossa. Eu passei muitos anos o carnaval em Ouro Preto, então eu sei o que eu tô falando. Eu sei disso aqui que eu tô falando. Então vou te explicar hoje o que fazer antes, durante e depois de um dia intenso de álcool, beleza? Vamos começar. Deixei uma colinha ali que se caso eu esquecer alguma coisa eu vou recorrer à minha cola. Vamos lá. Antes, você está naquela empolgação maravilhosa, você vai para a festinha, você vai para o bloquinho, você não pensa em nada a não ser se divertir, né? Porém, você precisa pelo menos beber de 500 ml a 1 litro de água antes da sua festa, antes de começar a mamar. Por quê? Porque o principal ponto negativo do álcool é a desidratação. Já falei sobre isso na aula passada. Libera uma substância, inibe, na verdade, uma substância que chama ADL, que é um antidiurético, e aí faz você fazer o xixi toda hora. Então você perde toda a sua água do corpo. Só que você não perde só água. Também perde sais minerais, vitaminas e por aí vai. Segundo ponto, muito importante, que você não pode fazer de jeito nenhum, né? Ou que você deve se preocupar antes. Não comece a beber em jejum. Pelo amor de Deus. Eu fazia muito isso, cara. E eu fazia de propósito. Às vezes tinha um dia aí que eu sabia que, nossa, essa festa aí vai ser muito louca. Hoje eu vou dar aquele delírio macabro. Aí o que eu fazia? Ficava o dia inteiro em jejum. Só pra, quando eu tomasse o primeiro copo de cerveja, o segundo eu já tava louco, transtornado, subindo na geladeira, maluco. Se você não quer sofrer com ressaca, não faça isso. Quando eu era novo, eu não tinha ressaca. Quando eu tinha aí, eu fiquei na universidade dos 20 até os 26 anos, morando em Ouro Preto. Eu não tinha ressaca. Eu não tinha problema com isso. Então eu fazia isso aqui de propósito. Ficava o dia inteiro sem comer nada, ou a festa começava 9 horas da noite. Tomava um café 4 horas da tarde, 9 horas da noite tomava o primeiro copo de cerveja em jejum, acabou, filho. O mundo ficava descontrolado, entendeu? Se você quer minimizar esse efeito, não faça isso. Terceiro, coma proteínas e gorduras. Proteínas mais gorduras no dia que você for destampar uma. Por quê? Porque te deixa com a sensação de mais saciedade. Não só a sensação, te deixa saciado por mais tempo. O carboidrato ele é metabolizado mais rápido no estômago. Então, se você está cheio, comeu proteína e gordura, não corre o risco de você ficar em jejum, entendeu? O seu estômago ainda está metabolizando essas substâncias. Aí o álcool demora mais a agir. Você demora mais tempo para ficar maluco. Fazendo isso aqui, vai garantir que você não vai ter ressaca? Não. Só que talvez a sua ressaca seja menos agressiva. O que eu estou te falando aqui é para diminuir os sintomas da ressaca, porque não tem como curar. Agora, se você for um cara jovem, 18, 19, 20 e poucos anos, você ainda é o super-homem, tá? Entendeu? Você está com a corda toda. Que Deus te proteja. Mas se você já passou dos 30 igual eu, isso aqui não é para você mais não. Entendeu? Se não preocupar com isso aqui, já era. Tem uns caras que tomam engove. Tinha um parceiro que chamava Varicel. Todo dia antes de um rockzinho, ele tinha o kit ressaca dele. Tomava um engove. Só que não adiantava nada. No outro dia ele estava morto do mesmo jeito, uma ressaca maluca. Ele ficava mais doido que todo mundo. Entendeu? Então não adiantava nada. Realmente o que adianta é se preparar com hidratação, fica mais hidratado, não bebe em jejum, com proteína para você ficar mais cheio. Beleza? Durante.
agora beleza, já chegou em outro momento. Você tá na festinha, pô, durante a festa você tá aqui, ó, daquele naipe, ó, dancinha, pá, olhando as gatinhas, copinho na mão. A cada dose de álcool, vai lá e toma um copo de água. Pode ser um copo americano, 250, 300 ml de água. Isso vai evitar que você fica desidratado mais rápido. Beleza? Apenas isso aqui já vai te ajudar muito. Combinado? Isso é durante. Vou pegar minha colinha aqui que eu esqueci. Segunda coisa, evite misturar. Não mistura bebida. Começou na cervejinha, vai nela até o final. Começou no uísque, vai nele até o final. O que eu fazia? Eu era amante da loucura. Entendeu? Eu era descontrolado. Não tem vergonha de falar isso aqui, porque foi uma fase da minha vida. E a única coisa que você não nega na sua vida é a história. Você pode negar Deus, pode negar sua família, você pode negar todo mundo, mas a sua história não tem como negar. E eu fui esse cara. Então, comigo não tinha isso aqui não. Eu misturava tudo. Então, eu tomava cerveja, tomava vodka, tomava uísque, tomava caipirinha. Tudo que tinha eu tomava. Porque o meu objetivo era ficar louco mesmo. Entendeu? Eu era entregue a isso aqui. Não tava nem aí, eu não tinha ressaca. Essa mesma coisa de você fazer uma dívida e não ter que pagar. Ressaca é o seguinte, ressaca é a dívida que você tem que pagar. Então, quanto maior a dívida, maior os juros que você vai pagar da dívida, maior essa ressaca. Na época eu não tinha. Então, assim, azar. Meteu o louco, vou misturar tudo. Só que, se você misturar, é pior. E sabe qual que é o terceiro ponto aqui, que é pior ainda? Que você não pode fazer é misturar bebidas doces. Por quê? Bebidas doces. Lembra que eu te falei que a proteína e a gordura demora mais tempo para ser metabolizada? O carboidrato não. O carboidrato é metabolizado mais rápido. Então, se você toma uma bebida doce, junta álcool e açúcar. Aí você descamba, meu filho. Aí você vira o giraia. Entendeu? E aí, se você virou o giraia, quanto maior a conta, maior o juro que você vai pagar no dia seguinte, beleza? Presta atenção, não tem como curar a ressaca. O que eu estou te ensinando aqui são formas de amenizar. Durante, né? Então, durante tudo é festa, filho. Durante é maravilhoso. Durante você está pensando assim, nossa, essa é a vida que eu pedi a Deus. Quantas vezes eu cheguei no banheiro numa festa, parei para mijar aqui, olhei pro espelho e pensei, nossa, eu tô muito louco, que doideira, a vida é top demais. Quando você é novo, é bonito fazer isso aí, é interessante, é legal. Depois de velho não é legal mais não, mano. Vira doença. Entendeu? O cara que tem 30 anos, o cara tá fazendo xixi, ele olha pra foto dele aqui, olha pro espelho, ele tá maluco? Aconteceu um trem errado na vida dele, mano. Entendeu? Não tá certo. Não pode fazer isso aqui mais. Eu custei, mas eu aprendi isso aqui. Eu parei de beber com 28 anos, eu acho. 28? Foi em 2021. Eu parei de beber porque minha ressaca me derrubava, velho. Tudo que eu gastei aí de sorte, de beber quando era jovem, não ter ressaca, depois dos 28, 29 anos, acabou. Se eu tomava um copo de cerveja no outro dia, eu era ninguém. Eu atrasava minha vida completamente. E nada disso aqui adiantava, porque eu já sabia isso aqui já. Sabia, às vezes fazia, mas a maioria dos dias não fazia. E não tava nem aí, vou meter marcha. Beleza? Aí, bom, acabou. Acabou durante, acabou a festa, você foi embora, você viveu o extraordinário, você é louco demais. E o dia seguinte, truta, como é que faz, hein? Como que você ameniza a ressaca no dia seguinte? A primeira coisa que você tem que fazer é compensar a desidratação. Compensar. Como é que você compensa? Só tomar água? Não adianta. Então tem que tomar uma aguinha de coco, um Gatoradezinho, comer fruta que tem líquido. Então é bom você comer uma melancia, uma laranja, sei lá, uma fruta que tem melão. Entendeu? São frutas que vão te reidratar e não adianta só tomar água, porque se você só tomar água, a água não para dentro do corpo. Porque para a água parar no corpo, precisa de sais minerais, precisa de sal, sódio. Então você tem que tomar um Gatorade, tomar uma bebida isotônica, algo do tipo, entendeu? Depois disso, você tem que dormir o máximo. Vou colocar só o Zzinho aqui. Ó. Dormir o máximo.
Você tem que dormir o máximo que você puder. E o sono não é a mesma coisa. O sono da ressaca. Você tem a sensação, quando você chega em casa doidão, você tem a sensação que você apaga. Você vai dormir com uma beleza. Mas não é. Você não tem sono profundo. Você acorda toda hora. Seu coração está disparado enquanto você está dormindo. O sono é horrível. Só que, para compensar a noitada, compensar a ressaca, tenta dormir o máximo possível. Então, o que é um dia perfeito de ressaca? Chegou em casa maluco, dormiu, acordou no outro dia, agarra na água, compra um Gatorade, dorme o dia inteiro se você puder. Só que aí, olha pra você ver, se você fizer isso aí tudo, você perdeu um dia na sua vida. Você não vai conseguir fazer nada, conversa com ninguém, não trabalha. Entendeu? Em determinado momento da vida, isso é legal, filho. Depois de determinado momento, isso é papelão. Então vamos nessa, vamos continuar. Carboidratos, né? No dia seguinte, vai comer carboidrato? Vai comer alguma refeição? Leve, tem que ser carboidrato leve. Então, opta por comer uma tapioquinha no café da manhã. Acordou, ressacão brabo. Não come pizza de ontem. Não come o sanduíche que ficou na geladeira. Não come uma bomba de carboidrato. Come coisa leve, porque senão você vai passar mal. Isso é fisiológico. Eu não estou falando aqui porque eu sou seu parceirinho. Eu tenho que ficar falando coisa boa aqui para você não, pra te agradar, não. Eu estou falando a verdade. Isso aqui acontece. O carnaval tá chegando. Presta atenção nisso aqui. E por último, opta por comidas anti-inflamatórias. O que é uma comida anti-inflamatória? É comida boa, entendeu? Uma frutinha, arrozinho com feijão básico, uma saladinha, entendeu? Água pra caramba. E por final, de bônus, vou colocar aqui bônus. Coisas pra você evitar. Quando você tiver de ressaca, evita. Café. Não toma café de jeito nenhum. Tem cara que acorda de ressaca, a primeira coisa que o cara faz é assim, eu vou agarrar no café. Aí o cara passa uma garrafa de café e ó, energético, não pode também, porque acelera o coração. Depois de um dia de álcool, você está desidratado, seu coração está acelerado, você está tendo um efeito rebote violento, então você está ansioso pra caramba, tá pensando nas cagadas que você fez no dia anterior. Nossa, eu fazia muitas, meu Deus do céu. Meu Deus, um dia, se eu tirar para contar só as maluquices que eu fazia quando eu tomava golo, quando eu bebia, eu era completamente alucinado. Minha mãe assiste essas aulas aqui. Teve uma vez que ela foi lá em Ouro Preto, lá tem uma tradição que é assim, quadrinho, inauguração de quadrinho, né? Os caras penduram na República um quadrinho com a sua foto depois que você forma. Nesse dia, todos os moradores da República sobem num palanque e contam um monte de coisa que você já fez, um monte de besteira. A minha mãe e meu pai saíram de lá horrorizados. E só contaram as que podia contar. Porque tem coisa que você pode contar, mas tem coisa que ninguém conta não. E nem pode, senão, nossa senhora. Então é isso. A ressaca é o corpo limpando a sua bagunça. Entendeu? Entende a ressaca como o corpo limpando a bagunça que você fez no dia anterior. Então, quanto maior a bagunça que você faz, mais dificuldade vai ter para o corpo limpar. Né? Não pense em exercício físico depois do dia de ressaca, pensa apenas em recuperar, limpa a bagunça. Beleza? Com o carnaval chegando agora, tudo que você mais precisa na sua vida é ficar de olho nisso aqui. Ó. E se você tem mais de 30 anos, a solução é parar de beber. A próxima aula que eu vou fazer aqui é como parar de beber. Ah, mas eu não quero parar de beber, não, pajé, não sei o que tem, eu gosto, eu sou sim, e você sim pro resto da vida. Escuta o que eu tô te falando, enquanto você é novo, é bonito, depois dos 30 anos é papelão. Depois dos 30 anos, o homem tem que pensar em trabalhar o máximo que conseguir, ganhar o máximo de dinheiro que conseguir, pensar em construir a família dele, construir os bens dele, entendeu? Não tem espaço para aqui, ó, tomador de golo mais. Se você chegou aqui até agora, comenta aí o que você achou dessa aula. Comenta aí, pô, pajé, eu melhorei, não tem mais ressaca, que eu quero saber a sua opinião, beleza? E na próxima aula eu volto aqui para falar o seguinte, como parar de beber, como que eu parei de beber. Vou te contar minha história, talvez seja o incentivo que está precisando pra você fazer isso também, beleza? Não esquece, a ressaca é o seu corpo limpando a sua bagunça. E tem que limpar, porque vai pagar a conta, nada de graça nessa vida, beleza? Forte abraço, sincero e leal, tamo junto e compartilha esse vídeo aí com quem você sabe que vai morrer de ressaca nesse carnaval, beleza? Tamo junto, aqui tá o passo a passo pra você fazer antes, durante e depois de uma noite intensa de maluquice. Juízo, meu truta. Tamo junto. Fui.